Vocês já pensaram o que era ficar com o Padre Pio cara a cara, olho no olho? O Padre Pio que lia as consciências. Já pensou o que era para um pecador estar diante do Padre Pio? E o que devia ser para uma pessoa que mentisse ou que não era muito fiel à verdade? Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre esse tema apaixonante, que era esse dom espetacular do Padre Pio, que era a questão da leitura das consciências. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Vamos dar início ao nosso programa Padre Pio. Antes de mais nada, eu gostaria de começar dizendo que esse programa já estava gravado e são dessas coisas tremendas. Já me aconteceu isso algumas vezes no programa, mas a gente tem a impressão que, às vezes, o demônio tem especial interesse em que um programa não vá para o ar ou que ele não saia de forma alguma, e ele faz tudo que ele pode para atrapalhar. Esse foi um deles. Eu já tinha gravado. Eu vou contar 3 histórias maravilhosas a respeito da leitura das consciências, desse dom para o Padre Pio, porque para o Padre Pio todas as almas eram livros abertos, né? Não tinha segredo, né? E o vídeo é interessante, a matéria é interessante, como vocês vão ver. E vão ver se vocês descobrem por que será que o demônio não quer que se trate disso, né? Não é estranho, não é estranho. Mas, enfim, principalmente uma quaresma, nós vamos tratar desse tema que é tão bom para nós fazermos um exame de consciência, para nós falarmos a respeito da importância da confissão, do sacramento da penitência, né? E o demônio não quis. E nós vamos gravar de novo. Azar dele. Ele vai ver que não adianta nada de atrapalhar. O Padre Pio quer que nós façamos, nós faremos. Quer que nós gravemos de novo, gravaremos de novo quantas vezes for. Eu começava o programa, que já estava gravado, antes de mais nada, fazendo um agradecimento muito especial, porque ontem, segunda-feira, vocês viram que nós tivemos que repetir um programa por causa dessa falha técnica que aconteceu e impediu a gente de fazer um programa novo. Esse aqui, portanto, seria o programa da segunda-feira. E eu começava meu programa agradecendo um e-mail que havia chegado às minhas mãos no final de semana do Sr. Felipe Miziara, um e-mail que me tocou profundamente a alma. Eu vou ler esse e-mail na sua íntegra no programa de sexta-feira, graças ao Padre Pio. Nesse programa eu vou ler na íntegra o e-mail do Sr. Miziara, ou grande parte dele, porque o Sr. Miziara muito obrigado por suas palavras, mas o principal é que, para mim, chegou no momento de um aviso do Padre Pio para mim, um sinal de uma graça, um sinal para uma dúvida, um sinal para uma aflição. Não tem por que negar. Um dia talvez eu diga aqui no programa, mas uma aflição dessas que tira o sono da gente. E, depois de uma noite mal dormida, eu levanto, faço as minhas orações, e quando eu fui olhar no meus e-mails, tinha esse e-mail do Sr. Felipe Miziara. E falei, está aqui, Padre Pio, através do Felipe, está me dando essa resposta. Eu vou ler na sexta-feira. Obrigado, Sr. Felipe. O Padre Pio lhe cubra de graças e lhe agradeça de minha parte pelo bem que o senhor fez para mim, talvez sem saber, mas o senhor foi instrumento dele para me fazer esse bem. Bom, Padre Pio lê as almas como livros abertos. Então, vamos entrar direto nessa... Esse texto é do padre Marcelino Yazenzaniro, que também é um grande biógrafo do Padre Pio, conviveu com o Padre Pio, e ele então vai nos contar 3 histórias absolutamente sensacionais. Bom, não esqueçam do nosso canal no Telegram, canal Padre Pio /Regina Fidei. Por quê? Porque ali nós estamos colocando também outras notícias de interesse católico que nós não queremos muitas vezes tratar aqui no canal para não perder o foco do Padre Pio, mas lá os que são assinantes do canal no Telegram sempre acabam recebendo outras notícias, tá bom? Então, além do aviso de que já tem vídeo novo no ar, né? Bom, entramos lá. Primeira história é essa. Conta nosso co-irmão Frei Giovanni Samarone. Olha só. Eu era cozinheiro no convento de São Giovanni Rotondo e, numa tarde de 1949, portanto, o Padre Pio estava com 62 anos,
Acho que é isso. Fui mandado pelo padre Rafael Dadário pegar chicória na horta. Enquanto cumpria a ordem, tive uma iluminação muito clara por parte de Deus sobre meus pecados. Sentia dor e arrependimento. Protestei com o Senhor. Então, aqui vai começar uma coisa interessante. Protestei com o Senhor que preferia morrer antes de cometer outros pecados no futuro. Ele recebeu uma graça de uma consciência tremenda a respeito da gravidade do pecado, gravidade dos pecados do passado, graça essa que nós devemos pedir toda hora para o Padre Pio, toda hora. Né? E, ao mesmo tempo, ele disse, não quero mais cometer pecado antes de morrer, prefiro morrer do que cometer esse pecado. Uma espécie de protesto ao Senhor. Vamos ver como é que foi isso, o que o Padre Pio viu nisso. Deixei tudo e fui para a igreja. Não encontrando um canto tranquilo, fui à sacristia, ao lado direito do banco, onde os padres se preparam para a Santa Missa. Padre Pio, entretanto, confessava os homens. Quando terminou, mesmo entre tanta gente que o rodeava para tocá-lo e beijar-lhe as mãos, dirigiu-se a mim e me sacudiu com força. Eu olhei, mas permaneci imóvel. Imagina o olhar do Padre Pio, e vocês vão ver que o Padre Pio vai revelar para ele o que ele andou pensando. E aí fica claro que o Padre Pio estava lendo a consciência dele. Bom, me chacoalhou com força. Vendo isso, ele, apertando meus braços e sacudindo-me outra vez, disse, chega, vai fazer o que você tem para fazer. O senhor entendeu tudo o que você quer lhe dizer. Quer dizer, a gente vê que se tratava de uma pessoa escrupulosa, que, embora já tivesse pedido a Deus, eu prefiro morrer do que cometer esses pecados de novo, ela ainda estava pedindo, quase que uma forma de protesto. E o Padre Pio falou, vai fazer o que você tem que fazer. Né? Tem gente que é assim, que fica, por assim dizer, perturbando a Deus. Nós vimos um dia uma história dessa, aliás, acho que vai aparecer por aqui. Então, tem certas coisas que a gente tem que ter confiança e cumprir a obrigação. Né? Vamos cumprir a obrigação, sobretudo fazendo-a como forma de oração. Né? Isso é muito importante. Bom, segunda história, e antes de passar nela, eu lembro vocês que nós estamos distribuindo a medalha do Padre Pio, a medalha Benta, nesse número que está aparecendo aqui embaixo, nesses dois números que vocês estão vendo aí, um é gratuito, outro é normal, para você poder pedir a sua medalha Benta. E ela vem prontinha, é só colocar, vem até com a correntinha, tudo, é só colocar no pescoço e ter o Padre Pio batendo ao lado do seu coração. Mas, olha, vai rápido porque está acabando. Está indo muito rápido. A semana passada, o telefone foi uma loucura. Bom, segunda história. Dona Marguerita Cassano. Ela era uma filha espiritual de Padre Pio e que tinha muita intimidade com o Padre Pio. E ela descobriu, numa ocasião muito especial, que, de fato, o Padre Pio lia a sua alma. Antes de contar a história dela, vou aproveitar para resolver uma dúvida de uma senhora que me perguntou, senhor Dair, ser filha protegida do Padre Pio é a mesma coisa que ser filha espiritual do Padre Pio? Não, eu já expliquei isso até algumas vezes. Filhos espirituais do Padre Pio existiam enquanto o Padre Pio estava vivo, porque ele escolhia as pessoas. Não era chegar lá, se inscrever e ser filho espiritual, não. Né? A partir daí, existe, no convento de São Giovanni Rotondo, um sistema em que a pessoa se inscreve como filho espiritual, mas não quer dizer que o Padre Pio aceita. A mesma coisa é os filhos protegidos do Padre Pio. Por que nós fizemos esse grupo Filhos Protegidos do Padre Pio? É porque, não podendo mais falar pessoalmente com o Padre Pio, nós, através desse grupo, através desse apostolado que realizamos e que permite distribuir todos esses presentes gratuitamente para poder divulgar o Padre Pio, são pessoas que suplicam ao Padre Pio, me tome como filho espiritual. Então, na verdade, é um grupo de súplicas ao Padre Pio, e eu tenho certeza que o Padre Pio vê com muitos bons olhos isso. Né?
Então, já fica feito o esclarecimento. Então, vamos agora à história da dona Marguerita Cassano. Ela conta: confessei-me num domingo com o Padre Pio, que me passou uma bela reprimenda. Não me lembro mais por qual motivo. Afastei-me do confessionário e fui fazer minha penitência. Mas, em vez de interrogar-me com diligência minha consciência, roguei aos meus santos protetores que me fizessem entender o que o Padre Pio queria de mim. Quer dizer, o Padre Pio deu conselhos para ela, deu orientações, ela tinha que pensar naquilo. Né? Mas a impressão que dá aqui é que ela preferiu rezar para todos os santos e anjos, o céu, etc., fazer, me ilumina o que o Padre Pio quer. Ela podia fazer isso, mas talvez ela não devesse fazer isso. O que é mais importante é que o Padre Pio viu que ela fez isso. Vocês vão ver a história. Então, continuei assim por vários dias, então, pedindo aos santos protetores, etc., que fizesse ela entender o que o Padre Pio queria dela, etc., etc., etc. Continuei assim por vários dias, até a confissão seguinte, quando o Padre Pio me disse: você foi se queixar, perturbando o mundo com suas queixas. Você foi perturbar o céu inteiro. Entende? Por que você não parou para pensar nos conselhos que eu te dei, né? É mais ou menos isso aqui, é uma interpretação minha. Eu estou lendo o texto dele, diz: mas você foi se queixar, perturbando o mundo com suas queixas. Ela respondeu: mas, padre, eu não me queixei de nada com ninguém. Ele disse: ah, sim. Imagina o Padre Pio olhando para a pessoa, hein? Imagina o Padre Pio olhando. Não sei se dá para a gente imaginar. Os que pediram a foto do Padre Pio sabem. Já dá para ter uma ideia, né, do que é o olhar do Padre Pio. Assim, você se queixou, sim. Ela repetiu: eu garanto que não. E o Padre Pio respondeu: e quem foi fazer alvoroço no paraíso? Quem foi fazer alvoroço no paraíso? Ou seja, mais uma prova de que ele sabia tudo o que tinha se passado com a alma dela naquela semana. Uma terceira história fantástica. Se você estiver gostando, dê seu like, né? Para ajudar outros a conhecerem mais o Padre Pio. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, porque ao inscrever-se no nosso canal, você é incluído na missa da próxima quinta-feira, nas intenções da missa da próxima quinta-feira, pelo fato de ser inscrito no canal. E, se você compartilhar o nosso vídeo também, todas as pessoas com quem você compartilhar estarão inscritas também às suas intenções nessa missa, tá bom? Vamos para a terceira história. Dom Pasquale Cataneu tem um testemunho para nos oferecer sobre esse dom do Padre Pio, o dom da leitura das consciências. Ele tinha descido de trem na estação de Foggia para tomar o ônibus até San Giovanni Rotondo. Enquanto o ônibus percorria a Chapada Pugliese, tem uma chapada bem longa antes da gente chegar, até quando a gente avista o Monte Gargano, que parece estar próximo, a gente ainda dirige até chegar no Monte Gargano, aí começa uma estradinha cheia de curvas, até chegar em São Giovanni Rotondo, que está no topo da montanha. Né? Enquanto o ônibus percorria a Chapada Pugliese, ele, deixando de lado todos os outros problemas dos quais estava conversando, concentrou-se sobre o exame de consciência para preparar sua confissão. Ele ia lá para se confessar com o Padre Pio. Olhou, com a ajuda do Espírito Santo, em cada canto de sua alma para iluminar cada detalhe. Fez propósitos. Claro, um exame de consciência bem feito é esse. Examina, coloca um farol em cada canto da consciência, farol do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para te fazer lembrar de tudo, direitinho, etc. Depois confessar-se e depois fazer bons propósitos, já no exame de consciência. Tal coisa eu vou me acusar, não vou pedir a Nossa Senhora, através da intercessão do Padre Pio, de não cometer mais esse pecado, etc., assim por diante, ou de vencer tal defeito,
tal vício, e assim por diante. Olhou com a ajuda do Espírito Santo cada ponto, cada canto da sua alma. Mas, quando o veículo que o conduzia no Gargano estava percorrendo o último trecho da ladeira, vocês imaginam que devia ser em época de neve, né? Ele começou, evidentemente, a patinar. Imaginam que deve ser subir numa estrada nevada ou com aquele gelozinho que fica assim em algumas épocas do ano, né? E a cidade apareceu diante dos seus olhos e concluiu o exercício que ele estava fazendo com alguma perplexidade. Ele comentou o seguinte, ele pensou, essa vida espiritual, às vezes, é como querer subir um pau de sebo. Acho que ele, inspirado pela dificuldade, né, do ônibus, ele teve essa ideia. O pau de sebo, para os que são muito jovens, talvez não conheçam, antigamente, nas festas juninas, antigamente tinha tanta coisa boa, né? Bom, pelo menos, talvez seja coisa de velho eu falar assim, mas, enfim. O que acontece? Uma das brincadeiras que se tinha, né? Se brincava de roda, de pular fogueira, de quadrilha, mas uma das. Só que naquele tempo a quadrilha não era quadrilha de corruptos, não, era uma quadrilha de dança mesmo. Então, havia o pau de sebo, que era um pau que eles colocavam, não sei, o nome sebo, não sei se era sebo mesmo, mas a pessoa tinha que subir só com o auxílio das mãos. Em geral, escorregava, ninguém conseguia subir, e era uma complicação. Então, ele usou essa imagem, provavelmente havia o pau de sebo lá na Itália também, diz, essa vida espiritual, às vezes, é como querer subir um pau de sebo. Você faz um esforço tremendo, você cai, você se esforça, sobe, cai, escorrega, volta. Terrível. É a vida espiritual. É a vida espiritual. Chegando ao convento, entrou na sacristia, avistou o frade assistente que estava lá para se confessar e ficou esperando. Quando chegou sua vez, ele entrou atrás da cortina, cumprimentou o Padre Pio e fez a sua confissão. É assim, ó. Você está vendo aqui o confessionário? Aqui, nesse caso, o Padre Pio provavelmente estava atendendo uma senhora. As senhoras eram atendidas sempre nas janelinhas laterais. Os homens se ajoelhavam diante do Padre Pio e jogavam essa cortina, que vocês estão vendo aqui, né? Puxavam e criavam um ambiente de privacidade entre ele e o Padre Pio. Não é brincadeira. Eu já confessei muitas vezes assim na Espanha, quando passei uma temporada lá, e eu me lembro, para nós brasileiros, é difícil a confissão cara a cara, né? Como era naquele tempo. Hoje é muito assim, até por causa de epidemias e tudo mais. Mas, naquele tempo, e porque também desapareceram os confessionários, infelizmente, de um número imenso de igrejas também, né? Bom, mas, enfim, hoje em dia se confessa sentado, antigamente tinha que ser de joelhos, né? Naquela portinha, era tudo envolto numa atmosfera de sacralidade espetacular. Bom, ele colocou a cortina e confessou-se. Disse as coisas que mais o preocupavam e, após ter recebido a absolvição e respostas exaustivas aos seus problemas, Padre Pio atendia exaustivamente as pessoas. Não tinha esse negócio de quanto tempo faz que não confessa, quais são os seus pecados, conta logo, some na minha frente. Não, nenhum padre faz isso. Mas, digamos, com aquela pressa, né? De eu te absolvo. Não, o Padre Pio ouvia, auscultava aquela alma e ele lia aquela consciência. Vocês vão ver como ele lia. E ele provou também nessa história que ele lia aquela consciência. Então, o padre, que havia acabado de se confessar, né? Como era o nome dele mesmo, já falei aqui, que era o padre Pasquale, Dom Pasquale. Ele estava saindo todo feliz, assim, do confessionário, com aquela alegria de quem faz uma boa confissão, alegria essa que você deve procurar ter ainda nessa quaresma. Você vai falar, bom, mas tem lockdown, está tudo fechado, não sei mais o que, etc. Tem padre que não tem coragem de atender, tem bispo que não tem coragem de resolver esse problema. Dá um jeito, dá um jeito. Aqui em São Paulo, várias igrejas, a gente telefona para a secretaria, combina, o padre atende, enfim, é preciso fazer um pouco de sacrifício.
jamais ficar em pecado mortal, nem pensar, né? Bom, eles tomam todos os cuidados, evidentemente, mas não deixa de fazer isso. Então ele saiu com aquela alegria. E aí o Padre Pio, daquele jeito, deu um sorriso para ele, que é com aquele bom humor dele, meio zombando, disse: então, essa vida espiritual, às vezes, é como subir em pau de sebo. Aliás, ele fez uma pergunta: essa vida espiritual, às vezes, é como subir em pau de sebo? A mesma frase que tinha passado pela cabeça do Dom Pasquale quando ele estava subindo, ainda fazendo exame de consciência, se examinando para poder fazer uma bela confissão ao Padre Pio. Era fantástico. O Dom Pasquale não disse uma palavra, mas teve a certeza de que seu pai espiritual era realmente um homem iluminado, santo, né? E assistido pelo Espírito Santo para orientar as almas. Isso é impressionante. Ele tinha o dom da orientação das almas porque ele era assistido pelo Espírito Santo. Ele via as consciências porque ele era assistido pelo Espírito Santo. E é por isso que nós devemos nunca deixar de frequentar esse site aqui, Conselhos do Padre Pio. Sempre você vai ser surpreendido com o conselho, no meio de milhares que tem lá, com o conselho que o Padre Pio vai escolher para você. Você coloca lá no site, entre lá em Conselhos do Padre Pio, tem toda a explicação. Você coloca o seu nome, seu e-mail, reza uma Ave Maria, pede um conselho do Padre Pio e o conselho vai direto para o seu e-mail. Fica de olho para ver se não cai no spam, se cai em alguma outra caixa do e-mail. Mas o conselho vai te impressionar. Vai te impressionar. Bom, isso posto, está aí 3 fatos maravilhosos que já tinha gravado, que o demônio não quis que saísse, né? Mas que é muito bom para a nossa alma a gente ler essas coisas do Padre Pio. Não tem dúvida. Histórias do Padre Pio são maravilhosas. Bom, para finalizar, eu deixo aqui a minha dica de livro digital que eu estou dando em todos os vídeos. Se você quiser, vai lá em livroscatólicos.com.br. Lá tem um monte de livros. São todos livros que cabem no seu celular. Ele já é feito assim para você olhar no celular, né? O livro fácil, uma letra boa, grande, não tem que ficar lá uma letra miudinha de um PDF ruim, mal feito. Não, ele é feito como um livro, né? Então, eu recomendo para aqueles que gostam tanto do Padre Pio, para aqueles que gostam tanto de São Francisco, fundador dos franciscanos, um outro santo franciscano, que é outra joia da família franciscana, Santo Antônio de Pádua. Lá tem um livro que fala várias verdades, a história real de Santo Antônio, testemunhos de graças alcançadas, orações de Santo Antônio. Entrem lá e vocês vão poder adquirir esse livro e, evidentemente, uma ajuda dessa será dada pela editora para a Associação Regina Fidei. É uma forma também de você ajudar e de você ficar ao par, conhecer mais a vida de Santo Antônio. Bom, me despeço. Aguardem muitas novidades para breve, muitas novidades. Não esqueçam do canal do Telegram, vale a pena. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, mas ele se presta para muito mais coisas, pelo menos para o nosso apostolado. E o que eu ia falar também para você? Não, e não esqueça que hoje à noite tem o Boa Noite, Padre Pio, né? Bom, caros amigos e amigas, se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like. Se vocês não gostaram, deem o seu dislike, inscreva-se no canal e você vai ser incluído na missa da próxima quinta-feira. Compartilhando, você inclui outras pessoas e aqueles que quiserem fazer parte desse apostolado de uma maneira efetiva, ajudando para que a gente possa continuar essa distribuição maravilhosa, como é o caso dessa medalha que estamos distribuindo. Ligue para 0800 006 1223 e, além de pedir a sua medalha, aproveita e pergunta como é que eu faço para ser um filho protegido do Padre Pio. Ficamos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, essa Ave Maria que a gente reza todos os dias para quem está inscrito no canal. Mais uma razão para você se inscrever no canal. Mesmo que você não assista o vídeo, vai ter milhares de pessoas rezando por você todos os dias. Imagina o que dá isso em 365 dias. Não é brincadeira. Então, Ave Maria, um por todos, todos por um, e depois a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.